Coração motivado e fortalecido. Doutor, se tem gente que tem dúvida, a gente já começa logo tirando essa dúvida. Existe fortalecer o coração emocionalmente e espiritualmente? Seja muito bem-vindo ao nosso programa e parabéns. Já tô curiosa. Primeiramente, obrigado pelo convite. Um bom dia, Vanusa. Bom dia a todos no estúdio, a todos que estão nos assistindo. E a resposta é sim. Existe sim como você fortalecer e motivar o seu coração em vários aspectos, né? Doutor, antes do senhor falar do seu livro, antes do senhor falar desse incentivo que de uma certa forma chega até a casa das pessoas, antes do senhor dizer como tudo isso aconteceu para o senhor fazer esse seu outro livro, não é o primeiro, né? Não, é o primeiro. É o primeiro livro? Primeiro livro. Verdade, de muitos outros que virão. Espero que sim. Com certeza. Doutor, antes do senhor falar, o que lhe fez, como médico, fazer um livro que chegasse até as pessoas e que as pessoas pudessem entender como motivar esse coração e, ao mesmo tempo, fortalecer ele, tanto emocionalmente como espiritualmente? O que o senhor tem presenciado dentro da tua área, através dos seus pacientes, que lhe incentivou a fazer esse livro? Então, normalmente uma coisa acontece por vários motivos, né? Esse tipo de literatura de motivação ou de autoaperfeiçoamento sempre me atraiu, desde a adolescência, né? Então, eu sempre lia e sempre anotava conceitos que me chamavam a atenção. E eu percebi no pós-Covid que a ansiedade, a depressão, os problemas de autoconfiança, de motivação das pessoas, de uma certa forma, ou aflorou ou piorou, né? Eu, hoje em dia sou professor também e eu vi nos alunos assim, uma dificuldade para enfrentar coisas que até então eram muito simples, dificuldades em vencer determinados desafios que a gente aparentemente achava que eram coisas pequenas, né? Então somou-se a isso uma oportunidade, uma conversa com a editora, que na realidade era um outro livro que um colega meu tinha me chamado, e esse livro ele teve, a esposa dele, que na realidade estava escrevendo comigo, ela teve um bloqueio no meio do livro. Nossa, e não conseguiu terminar de escrever. Poxa. E a editora começou a me cobrar e eu tinha mais ou menos esse escrito, e não, então é um momento, e dei 60 dias, em 60 dias eu completei. Doutor, esse momento era seu, era uma responsabilidade sua, nada acontece na vida por acaso. Talvez através desse livro, esse bloqueio, com certeza, essa profissional provavelmente vai ter esse desbloqueio. Porque sim, eu acho que nada acontece por acaso. Doutor, quando o senhor fala em ser um médico, que o senhor é, e um professor, isso de uma certa forma coloca para mim uma luz lá no fim do túnel. Porque assim, eu acredito que a leitura, ela traz o conhecimento e o conhecimento é libertador. As pessoas, quando elas têm essa consciência de que elas estão lendo e que através daquele livro é um profissional médico que fala sobre o assunto e que tem a capacidade de levar essa informação sendo professor, melhor ainda. Por que eu digo isso? Dentro da nossa capital, dentro do nosso estado do Piauí, nós temos vários profissionais, vários médicos que acabam de uma certa forma escrevendo seus livros. Mas sendo cardiologista, nos mexe mais ainda com o nosso lado psicológico. Por quê? Porque a gente sabe que tudo vai para o coração. Nossas emoções, nossas fragilidades, muitas vezes a não capacidade que às vezes a gente coloca na mente e que vai para o coração. E eu fico feliz e de uma certa forma acho que os colégios, sejam eles particulares ou públicos, deveriam criar uma situação de boas leituras dentro da escola, incentivar os alunos. E aí eu pergunto para o senhor, o seu livro é para que tipo de faixa etária? Excelente pergunta. Na realidade, esse livro abrange todas as faixas etárias. Pois é. Todas. Vai desde a criança, que está na sua fase inicial de leitura, a idosos, né? No meu lançamento tinha filhas de colegas, ela foi lá, estava assinando a dedicatória para a mãe dela, que era uma colega que trabalhava comigo, e ela disse, tem figura? Eu disse, tem, aí mostrei para ela a figura do livro, né? Tem a figura do Homem das Cavernas lutando e fugindo de um leão. Ela disse, ah, legal,
E aí eu comecei a fazer a dedicatória, ela continuou perguntando, cadê o meu nome? Você só botou da minha mãe? Aí eu completei a dedicatória com o nome dela. E a mãe dela disse que ela já começou a ler e que ela já começou a escrever. Pois é. Que ela quer ser escritora também. Olha, ou seja, legal. Através de um ato simples, dela ver que é possível que alguém leia e escreva, ela já está talvez abrindo uma porta para um futuro dela. Pois é, doutor. Quando a gente fala assim, nesse bate-papo, a gente está, de uma certa forma, entrando num quesito importantíssimo. Quando eu digo que nada acontece por acaso, eu digo que não. Que realmente acontece porque tem que ser. As nossas escolas precisam trabalhar a mente dos nossos jovens de uma forma positiva. Entender como vai a sua emoção e como vai o seu espiritual. Eu particularmente digo isso, doutor, porque a partir do momento que eu comecei a perceber que a leitura da própria Bíblia, que eu entendendo e aprofundando e trazendo conhecimento para mim, aquilo foi se tornando libertador. Muitas das coisas que eu fazia ou que eu tinha um comportamento, uma atitude, eu fui percebendo que não era bem assim. E eu acho que no mundo é isso. A gente vive entre a carne e o espírito. E a gente sabe que nosso corpo está aqui. A gente tem que ver ele ser trabalhado, motivado, fortalecido para o espiritual estar ali junto. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o seu livro. E eu sei que tem muita informação aí que as pessoas vão ter que comprar para ler e entender. Mas como isso pode ajudar o futuro da nossa geração? Um livro como este. Então, eu acho que nunca, em nenhum momento da história, a gente teve tanto acesso à informação como temos hoje. Informações boas e informações ruins, né? E às vezes é difícil você discernir qual é qual. Então a gente está tendo, antigamente tinha que se buscar ativamente informação, era mais difícil, um livro, os livros, as bibliotecas, a informação era uma forma de poder. Hoje em dia é muito, muito fácil, muito acessível. E talvez os jovens não estejam sabendo lidar adequadamente com isso. Isso gera também, além da informação teórica, a informação de várias pessoas, né? Da vida das pessoas. Você está sendo enxurrado com uma quantidade muito grande de informações, às vezes falsas, né? Gerando expectativas falsas. E isso acaba gerando inúmeros problemas, inclusive ansiedade. E o livro, ele é basicamente, de uma forma didática, dividido em 5 pontos. Né? O meio, né? Aquilo que acontece independente de você. Sim. Né? As relações intrapessoais, ou seja, de você com você mesmo, né? Aquela vozinha na sua cabeça. As relações interpessoais, que também é muito importante, que é os outros, aqueles com quem nós nos relacionamos. As dificuldades, né? E elas acontecem independente de quem você for. Se você for bom, se você for mal. Acreditava que algumas religiões, o mal acontece, você pecou. Mas não, é a vida acontecendo. Sim. Os problemas, as dificuldades vão acontecer. As dificuldades, né? E o último, que é para fechar, que é baseado até numa frase japonesa, Kaizen, né? Que é a melhoria contínua, como você alcançar o autoaperfeiçoamento. Então, o livro ele se divide nessas formas didáticas, tem muito conceito, tem mapas mentais, figuras, né, histórias pessoais, histórias de autores e personagens famosos, para tentar deixar um livro leve e que você consiga absorver essas informações e transpô-la para a sua vida. Doutor, quando o senhor fala assim, é muito importante a gente realmente entender que o ser humano, às vezes, tira proveito de algumas situações e coloca muitas dificuldades e você começa a se condenar através dessas dificuldades e você vai sendo motivado à negatividade. Eu não sei se essa frase seria a frase certa, mas o que tem de gente trabalhando mais a negatividade e enraizando essa negatividade dentro de si ao ponto de pessoas ficarem tão adoecidas. Às vezes, as pessoas têm dificuldade de falar do câncer. As pessoas têm dificuldade de falar de infarto, de derrame, mas a gente tem que falar sobre isso.
Isso é muito provocado pelo nosso emocional e também muito provocado pelas formas como as pessoas acabam enraizando as informações e que você acredita. É mais fácil você acreditar na opinião de uma pessoa que não tem conhecimento de nada, que simplesmente acha e que sai pregando uma informação que você acredita. Hoje nós temos dentro do universo, vamos falar sobre isso, uma rede social onde todo mundo fala sobre tudo, todo mundo resolveu ser comunicador, todo mundo resolveu ser doutor, todo mundo resolveu ser o dono da situação, especialista até no que não é, e saem fazendo práticas e ao mesmo tempo levando teorias que parece que esse monte de informação está fazendo com que as pessoas voltem à idade da pedra. Tipo, ter que aprender tudo de novo para poder estar bem. E isso está deixando as pessoas ansiosas, ociosas, estressadas e ao mesmo tempo levando tudo isso para o coração. E a gente está vendo muita gente morrer, muita gente entrar em depressão, muita gente trazendo doenças para o corpo e provocando esse coração, deixando esse coração adoecido. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Como o senhor está vendo a sociedade hoje, como a gente, o senhor como médico do coração, que traz esse livro, Coração Motivado, pode, de uma certa forma, ajudar e como incentivar as pessoas a levar esse livro para as escolas, para as creches, para todos os lugares, porque eu não quero o meu jovem filho adoecido, um adulto adoecido no futuro e um mundo sem futuro. É um período muito difícil. O livro ele fala sobre vários pontos dessas relações, não só as diretas, como por redes sociais, né? Ele fala de inveja, fala de gratidão, de perdão. Ele fala de como você se blindar e manter o foco quando você tem um objetivo. Ele fala de filtros justamente para você saber. Normalmente a gente falava sobre essas orientações, digamos assim, filtros para você pegar essas orientações para saber se você pode aplicar na sua vida ou não. O primeiro, ela tem que vir de alguém que chegou aonde você quer chegar, tá? Eu quero ser um grande maratonista. Você vai seguir as dicas de um grande maratonista, né? Você não vai seguir as dicas de um alcoólatra que nunca correu, não que tem a ver, ou de uma pessoa que nunca praticou atividade física, que simplesmente fez um Ctrl-C, Ctrl-V de alguma história. Só pensa e não tem nada para agregar. Que não vivenciou aquilo, que não passou pelas dificuldades, né? A experiência vivida, né? A pessoa tem que saber realmente os passos, mesmo que na sua vida você não passe por aquilo exatamente igual, mas provavelmente você vai enfrentar algumas situações que aquela pessoa que chegou onde você quer vai poder lhe explicar, para você se preparar ou talvez amenizar a dificuldade naquilo. Segundo, a pessoa precisa, de uma certa forma, gostar de você. Não precisa ser aquele gostar de amar, mas assim, a gente vê que tem muito interesse. Às vezes a pessoa está botando uma informação, não porque aquela informação é melhor para você, mas é melhor para ele vender o produto dele. Né? Aquela história do vendedor. Para o vendedor, o meu pneu é o melhor. Né? O vendedor de pneu vai sempre dizer que o pneu dele é melhor. Nem sempre é, mas ele vai dizer. Tá? Então você tem que saber que aquela pessoa não quer o seu mal. Porque às vezes o que ele diz ou é para lhe fazer mal ou para obter um bem. Então você precisa saber que aquela pessoa... Um exemplo. Seus pais. O conselho de seus pais, né, uma orientação de seus pais é uma orientação de alguém que lhe ama. Né? E que provavelmente não vai agradar uma boa parte que está ao seu redor. Isso, e às vezes nem você mesmo. Né? Às vezes você está escutando seu pai uma orientação, você acredita, não sabe de nada, principalmente adolescente. Né? E a terceira, sabedoria. Tem pessoas que naturalmente são mais sábias e outras que vão adquirindo a sabedoria ao longo da vida. E a sabedoria não é só o conhecimento teórico, mas são pessoas que, diante de uma dificuldade, conseguem tomar uma decisão, que essa decisão, dentro das opções, seria melhor. Né? Se você pegar 100 pessoas sobre as decisões de Salomão, quem pensaria em dizer para duas mães que estão em dúvida quem é o filho, não, vamos cortar e repartir o filho?
Obviamente, ninguém pensaria nisso. Só uma pessoa com uma grande sabedoria pensaria. E quem pensaria que aquela que diria, por favor, não corte, era quem realmente amava a criança, que é a mãe verdadeira. Sim. Não é isso? Então, a sabedoria seria o terceiro ponto. É fácil aplicar esse filtro? Nem sempre. Mas se você tentar se aproximar o máximo possível, você vai saber você vai seguir, quem vai lhe orientar, quais opiniões. E hoje em dia você tem sempre como checar algumas informações. Está praticamente na cara também, né? Doutor, nunca esteve tão claro as informações que não agregam valor para a tua vida ou que agregam valor para a tua vida. Às vezes o que a gente percebe é que as pessoas estão, cada dia que passa, se tornando mais alienadas. Parece que elas estão desinformadas. Um livro como o seu faz a gente abrir a mente para uma boa leitura. As pessoas devem tirar um tempo para ler. Ler histórias, testemunhos, vivências. Você não vai contar, você não vai fazer um livro que ele não tem uma vivência. Geralmente ali tem uma vivência, tem uma história, o que você viveu, ou que você tenha chegado a um testemunho, ao ponto de incentivar outras pessoas à mudança, à ajuda, né, à motivação. E aí a gente fica feliz. Eu, particularmente, já estou muito curiosa já. Aconselho, já tô. Aconselho, espero que... Eu trouxe, inclusive, um para você com dedicatória. Espero já que você goste. Já quero. Coisa boa, que E trouxe maravilha. um outro livro, se você puder, para você sortear para os seus... Vamos sortear. Eu posso sortear amanhã, no dia 16, que é o aniversário de Teresina? Pode. Para a gente já trabalhar um coração motivado e fazer com que as pessoas entendam que a emoção e o espiritual caminham juntos, né, doutor? Com certeza, com certeza. O que o senhor falaria para as pessoas que estão assistindo o nosso programa hoje? Olha, dificuldade, a todos que estão me assistindo, dificuldades acontecem na vida de todos. Algumas maiores, outras menores. Às vezes, a dificuldade do outro para você parece pequena, né? Mas aquele que está vivendo sabe o que é. E nada dura para sempre, né? Tudo tem um fim, né? Aquela piada que a pessoa diz, tudo passa, na vida tudo passa, inclusive a uva passa. Mas tudo realmente passa, né? As dificuldades passam, momentos bons irão vir. Você deve trabalhar para melhorar a sua capacidade de resistir às adversidades e conseguir vencer determinadas dificuldades para subir os degraus para alcançar seus objetivos. Dá para se trabalhar tudo hoje em dia pode ser aprendido e você consegue chegar a qualquer situação, consegue ser o que você quiser ser. Basta para isso que você tenha esse objetivo e se empenhe e motive seu coração. Muito bom. Gente, eu quero agradecer ao Dr. Mauro Guimarães, médico cardiologista, que lançou o seu novo livro, Coração Motivado, e que particularmente para mim é super interessante. Foi lançado no dia 9 de agosto, não foi isso, doutor? Isso. E já está aí para as pessoas que têm interesse em conhecer, em ler. Sim. E praticar, né? Porque não basta só ler. Tem que realmente praticar para ter um coração motivado e fortalecido. Sim, ele está disponível na Livraria Anchieta, que foi onde teve o lançamento, no site, lá já ainda mantendo o preço promocional do lançamento, na editora Dialética, que é o site da editora, e também está disponível na Amazon. Muito bom. Doutor, foi um prazer recebê-lo. Vamos cuidar do coração desse povo e vamos levar esse livro para as escolas? Doutor, bora palestrar. Bora chegar nas escolas, chegar nos lugares onde a gente possa ter mais jovens. A gente precisa ajudar os nossos jovens. E essa geração precisa desse apoio. Sabe, eu não acho muito legal a história. É uma geração mimimi, é uma geração Z. Eu acho que a gente tem que começar a trabalhar uma coisa diferente. Tirar essa ideia do mimimi, tirar essa história da Nutella e começar a fortalecer esses jovens para que eles se sintam grandes e que eles possam entender que eles são a mudança do nosso Brasil. A diretora, né, a dona, uma das sócias da Faculdade 7, né, a professora Tânia, ela esteve presente, ela fez questão de obter várias unidades para colocar na biblioteca da faculdade. E eu acho que, assim, não tenho tanto acesso às escolas de segundo grau e faculdade, mas
aqueles ligados, os setores, pessoal da pedagogia, das bibliotecas que tiverem interesse, podem entrar em contato, que eu estou disponível tanto para palestras quanto para levar o livro para ficar acessível a todos. Acho necessário, doutor. Acho necessário. Acho sim. E digo para você que está assistindo o nosso programa, não deixe de comprar esse livro. Eu já vou começar a ler hoje. Olha só, Coração Motivado, uma resposta para superar limitações.